Eu sempre prestei muita atenção para a escolha de palavras, principalmente naqueles momentos em que é preciso se referir a uma coisa para explicar outra, que é basicamente a função de uma metáfora. E meu primeiro contato com uma obra que me fez refletir sobre isso foi no livro Ideias que Colam, onde os irmãos Dan e Chip Heath dissecam a história de sucesso de ideias que ressoaram pelo mundo ou que resistiram ao tempo, tanto no mercado publicitário quanto na sabedoria popular. Nessa análise, eles chegaram à conclusão de que explicar ideias com palavras concretas é uma boa estratégia para fazer a sua mensagem alcançar mais pessoas e viver por mais tempo na memória delas. Isso tudo porque, cognitivamente, é mais fácil entender que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ao invés de, quando for o caso, explicar que é melhor se contentar com uma oportunidade garantida do que contar com a incerteza do futuro. E blá, 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 enfim. Só nesse exemplo eu já gastaria um TED de 23 minutos. Mais tarde, quando iniciei meus estudos sobre cognição, eu conheci a pesquisa de George Lakoff e Mark Johnson, que em 1980 introduziram ao mundo a teoria da metáfora conceptual, no livro Metaphors We Live By. A ideia central dos autores é de que as metáforas são muito mais que um adorno de linguagem ou um recurso retórico. Elas são expressões e concepções da nossa própria experiência humana corporificada, pois o próprio pensamento é em grande parte metafórico. Quer um exemplo? Quando ao invés de dizer que eu estou triste, eu digo que eu estou para baixo, eu acabo usando uma metáfora que revela a minha experiência física com a minha tristeza. Meus ombros para baixo, numa postura corporal caída. É claro que a metáfora não explica tudo. Do contrário, seria uma equivalência. Ou melhor, um sinônimo. E que bom, porque se a cada vez que alguém me dissesse bola para frente e eu tivesse que, literalmente, calçar chuteiras e chutar uma bola, todo dia seria um 7-1 diferente. Mas apesar disso, eu acredito que mesmo que de maneira inconsciente, as metáforas realçam certos aspectos da mensagem que queremos passar e acabam dando pistas sobre a nossa própria visão de mundo. É como se essas ideias tivessem virado uma chave na minha cabeça, e agora eu não consigo ignorar as metáforas que me rodeiam. Inclusive, eu penso muito sobre isso no trabalho, enquanto eu ouço e reparo nas palavras que tentam dar sentido às experiências de trabalho em equipe. Como quando tentaram me explicar que eu e meus colegas formávamos uma família. Todos éramos uma família. O grau de afinidade ninguém sabia ao certo. Se éramos primos, irmãos. Não estava claro quem era o pai, a mãe. Só sei que aconteceu o inevitável. Essa família virou tema de terapia. Depois eu conheci uma equipe onde todos se tratavam como soldados. Era um exército espartano. O objetivo era a aniquilação das metas, do concorrente ou de quem quer que discordasse das táticas de guerra do comandante. Todos davam o sangue e, invariavelmente, a moral da história foi sangrenta. Em outro momento, eu fui parte de um time de alta performance. Mas diferente de um time de basquete, vôlei, futebol, todos os jogadores eram titulares, não havia banco de reservas. As partidas eram longas. Pensando bem, elas mais se pareciam com o vôlei de praia, que é sempre jogado sob o sol do meio-dia. Muito esforço, muito suor, algumas vitórias. Uma parte do time jogou a toalha e alguns acabaram entrando em combustão. Em tempos de SpaceX, eu ouvi dizer que existem equipes de trabalho recrutando tripulantes dispostos a embarcar numa viagem para além da estratosfera. É melhor respirar fundo, apertar os cintos, pois essa parece ser uma viagem sem volta. Afinal de contas, o foguete ele não dá marcha ré. Na mala para o espaço sideral, recomendaram levar apenas algumas trocas de coragem e incertezas. O destino ninguém sabe ao certo. A maior dúvida para quem fica é se essa é uma corrida, uma missão ou uma fuga para outro planeta. Essas foram algumas palavras escolhidas para dar sentido à minha vivência no trabalho, enquanto eu mesma tento entendê-la.
Agora, as palavras, as metáforas, elas vão sempre se adaptar aos novos contextos, para que no final elas se transformem numa cápsula, guardando experiências de quem as usam e viajando no tempo através do entendimento. E eu vou continuar aqui, prestando atenção nas palavras que você escolhe.